Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 14 de novembro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, vamos àqueles recadinhos básicos de toda semana. Na descrição do vídeo nós vamos ter alguns links de algumas canções para que você também possa ter um tempo de adoração ao Senhor, de louvor, com música, né? E você pode então acessar esses links e cantar, exaltar o nome do Senhor, cantando louvores a Ele. Também nós estamos nas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook e também entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Vamos meditar na Palavra de Deus? Hoje nós vamos continuar a série de mensagens Prepare-se para a Batalha e vamos falar um pouquinho sobre a couraça da justiça. Lendo o mesmo texto que lemos a semana passada, ou seja, Efésios 6,14, que diz assim: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Novamente, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Antes de nós continuarmos a falar sobre vestir a couraça da justiça, que é a tônica da nossa mensagem de hoje, vamos fazer oração? Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, e não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo ao longo do tempo, Senhor Deus. Nós te pedimos da ministração poderosa do Teu Espírito Santo no nosso coração, para que nós possamos vestir a couraça da justiça que vem de Ti, Senhor Deus, e que nesse processo, Senhor, nós possamos não só vestir a couraça da justiça, mas tomar toda a Tua armadura, para que a gente permaneça firme contra as ciladas do diabo, para que a gente permaneça firme diante dos dias maus. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o que significa vestir a couraça da justiça? O que significa couraça, no final das contas, né? A couraça, ela era um instrumento, né, ou uma parte da armadura. Vou voltar aqui. Essa partezinha aqui da foto, né, vinha aqui no peito, no tronco, né, e protegia o tronco inteiro. A ideia é que seja uma parte que proteja o soldado em lugares onde nosso corpo abriga órgãos vitais, né, coração, pulmão, rins, intestino, fígado, enfim, órgãos vitais dos quais a couraça cobre e protege diante de um ataque. Isso é a couraça. E quando nós falamos de couraça da justiça, viver vestido da couraça da justiça envolve a gente poder se apropriar da justificação que nosso Deus nos deu em Cristo Jesus, pela fé. Vou repetir. Vestir a couraça da justiça envolve a gente se apropriar da justificação que o nosso Deus nos deu em Cristo Jesus pela fé. Para isso, eu preciso explicar para vocês o que é justificação. Porque atualmente falar de justificação é algo raro.
E às vezes o tema justificação é um tema que às vezes passa despercebido por muitos de nós crentes. Vamos ler Filipenses 3:9, que está aí na tela, e que diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O apóstolo Paulo está dizendo que ele poderia, isso nos versículos anteriores, ele poderia se gloriar, se orgulhar de quem ele era, da origem dele, de que ele era fariseu, de que ele guardava a lei, de que ele era um cara obediente, zeloso com as coisas de Deus. E aí ele diz que essas coisas ele considerou sem valor. Essas coisas elas eram insuficientes. E aí ele parte para o verso 9 dizendo que ele não tem justiça própria que procede da lei, mas só aquela que vem pela fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que acontece com a gente? O que é justificação? Justificação é um meio pelo qual o nosso Deus nos considera justos e olha para nós como justos. E como isso acontece? Isso acontece por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi perfeito em todos os seus caminhos. Foi Jesus que obedeceu à vontade de Deus. Quando você lê aqui, pensa nisso como fazer toda a vontade de Deus. Nenhum de nós conseguiu fazer toda a vontade de Deus, mas Jesus conseguiu. Ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou em coisa nenhuma. E por isso, o único que conquistou justiça própria foi ele. Ele é o único que tem mérito por ser justo. Ele é justo porque ele viveu toda a vontade de Deus. Mas nós pecamos. E quando Deus olha para nós, ele nos vê sujos, pecadores, injustos. Ele não nos vê como justos. Naturalmente, nós somos injustos. Isso faz parte da nossa natureza caída e pecadora. Então, nós não somos justos por natureza, mas Jesus, por natureza, é justo. E Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. Então, o que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele trocou de lugar com a gente. Ele se fez pecado por nós e ele pagou o preço da condenação do nosso pecado. A ira que estava sobre nós foi derramada sobre ele na cruz do Calvário, e o sangue dele derramado na cruz é um sangue de purificação do pecado, porque ele foi sacrificado no nosso lugar, ele trocou de lugar com a gente. O sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. E isso quer dizer que nós obtemos, pela fé em Cristo Jesus, quando nós depositamos toda a nossa confiança naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos perdoados. E uma vez perdoados, também somos justificados. Qual é a diferença entre perdão e justificação aqui? Quando a gente pensa, eu até coloquei aqui uma imagem de uma maquininha de cartão, né? Maquininha que faz transferências de valores. Pensa numa realidade em que você está extremamente endividado, você não pode pagar essa dívida. Você nunca vai conseguir saldar essa dívida, muito pelo contrário, você sempre vai ficar endividado e cada vez mais endividado, isso vai virando uma bola de neve. E então, o seu credor chega para você e fala assim: olha, por causa daquilo que o meu filho fez, eu estou zerando a dívida com você. Então você não tem mais nenhuma dívida, eu estou perdoando a sua dívida. Ele pagou a dívida para você.
Ok, isso é perdão. E aí, o credor também diz assim para você, mas o meu filho fez uma outra coisa também. Agora que sua conta ficou zerada, agora ele está transferindo, colocando na sua conta o patrimônio dele, que ele conquistou. E aí, então, você não tem uma conta zerada de dívidas, mas você tem um patrimônio financeiro que ficou aí na sua conta bancária. Não só sua dívida foi zerada, como ainda foi feita uma transferência para sua conta de um determinado valor. Você ficou positivo, né, na sua conta bancária. Espiritualmente falando, essa é a diferença entre perdão e justificação. Você era devedor de Deus, porque você é pecador. Eu sou pecador. E quando nós pecamos contra Deus, nós nos tornamos endividados para com Ele. Em Cristo Jesus, Ele perdoou o nosso pecado e, portanto, essa dívida está zerada. Mas não só isso, o mérito que era de Cristo, de ter feito toda a vontade de Deus, Jesus Cristo, o justo, essa justiça de Cristo foi colocada na nossa conta, de modo que quando Deus nos vê, ele enxerga a justiça de Cristo nos cobrindo. Isso é justificação. Ok? O que eu quero dizer com apropriar-se, portanto, da justificação? Olha o que diz Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a nudez, ou a fome, ou o perigo, ou a espada? Uma vez que você creu em Jesus Cristo, você foi justificado. A justiça de Cristo foi colocada na sua conta. Mas receber a justificação e se apropriar da justificação são coisas diferentes. Dá uma olhada nesse bolo. Não sei se você gostou desse bolo, se esse bolo está bonito para você, mas pensa num bolo gostoso. Imagina aí um bolo gostoso que você gosta. E aí alguém dá de presente mesmo, dá um presente para você, o bolo que você está imaginando aí, não necessariamente o da foto, mas dá um bolo gostoso para você. Receber esse bolo é seu agora. Receber esse bolo é uma coisa, se apropriar dele é outra, ou seja, parti-lo e comê-lo. Você pode receber o bolo, ficar feliz e não comer o bolo. Ele vai ficar lá. O bolo pode ser o bolo mais gostoso do mundo, mas ele só vai ser apropriado quando a gente parte o bolo e come o bolo. Você pode ter recebido a justificação através da fé em Cristo Jesus. Mas você pode não ter se apropriado disso. E aí você pode se perguntar, mas eu entendi a ideia do bolo. É só comer o bolo, mas como eu me aproprio da justificação que eu recebi? Primeira coisa, você precisa entender que você não é bom o suficiente. Sabe aquele discurso de, eu sou uma pessoa boa, eu tento ser a melhor pessoa do mundo, eu sou uma pessoa que tenta fazer o bem para as pessoas. Ótimo, continua. Mas você precisa entender que esse discurso de eu sou uma pessoa boa, que tenta fazer o máximo de bem para as pessoas, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa honesta, a nossa integridade, a nossa bondade, a nossa moral, a nossa justiça, elas não são suficientes. Elas não são suficientes para cobrir a nossa dívida. Então, quando recebemos a justiça de Cristo, que é suficiente para cobrir a nossa dívida, e para fazer com que Deus nos enxergue realmente como justos, não porque
por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que Jesus fez, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que, olhando para nós, as nossas obras de bondade, de justiça, não são suficientes. Se apropriar da justificação que você e eu recebemos, se cremos em Jesus Cristo, é começar pensando que a nossa bondade, a nossa justiça, a nossa moral não são suficientes para Deus nos olhar como justos. A segunda coisa que eu posso dizer para você é que a gente precisa viver, uma vez justificados, a gente precisa viver de cabeça erguida, não porque a gente tem orgulho, soberba, mas porque nós recebemos o melhor dos presentes. E nós podemos dizer assim, eu sou aceito por Deus, não porque eu mereço, mas porque Ele me amou. E nada, absolutamente nada vai poder me separar desse amor. Ele olha para mim e Ele me enxerga como justo. E Ele me aceita. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. E eu posso me alegrar por aquilo que Jesus fez. E eu posso viver feliz, me lembrando daquilo que Jesus fez e de como Ele entregou a sua justiça para nós. E de como Deus nos enxerga como justos por causa de Jesus. Isso faz parte de se apropriar da justificação pela fé. De entender que nós somos insuficientes, mas que Jesus foi suficiente e é suficiente para nós. E, portanto, a gente não confia na gente mesmo. Quer se apropriar da justificação, então eu não confio em mim mesmo, mas eu confio em Cristo Jesus, o justo. Quer se apropriar da justificação pela fé? Entenda que, como diz lá em Hebreus 10, nós então, uma vez declarados justos e aceitos por Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, para termos uma vida de intimidade com Deus. Nós temos acesso livre a Deus. E por isso, se apropriar da justificação pela fé é se aprofundar em intimidade de relacionamento com Deus. Se apropriar da justificação pela fé é entender que eu recebi esse presente maravilhoso, a justiça de Deus me envolvendo, a justiça de Cristo me envolvendo. Deus me olhando como justo. E então eu digo, maravilha, essa justiça. Eu fui declarado justo por Deus. Logo, eu quero viver essa justiça. Eu quero viver como Jesus viveu. E então eu vivo em santidade. Eu vivo separado do mal. Eu vivo separado da injustiça. O pecado não faz parte da minha agenda. Eu não quero dizer com isso que a gente não peque, tá bom? Faz parte, infelizmente, do nosso tempo aqui, nesta terra, ainda pecar. Todos nós caímos, todos nós pecamos. Mas o pecado não faz mais parte da nossa agenda. Nós não queremos essa vida de pecado com a gente. A gente quer a santidade. A gente quer viver a vontade de Deus. Como eu me aproprio da vontade de Deus, ou como eu me aproprio da justificação pela fé, eu vivo a vontade de Deus. Eu busco a vontade de Deus manifesta na minha vida. Eu obedeço à vontade de Deus. E aí você pode dizer assim, não, então, mas você acabou de dizer que a gente peca. Sim, infelizmente.
existe essa infelicidade do pecado. Antes a gente nem ligava, mas agora a gente liga. E agora a gente trata o pecado como algo muito infeliz na nossa vida. Como é que eu faço quando eu peco? Eu me aproprio também da justificação pela fé. E eu chego diante de Deus, do qual eu tenho intimidade, e eu confesso com arrependimento, eu confesso o meu pecado diante de Deus, lembrando que Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados. Entende? É dessa forma. Eu não vou fazer aqui uma lista exaustiva de como se apropriar da justificação pela fé, mas essas coisas que a gente apontou são fundamentais quando a gente diz assim: eu me aproprio da justificação pela fé. E por isso, eu quero que você saiba que vestir a couraça da justiça envolve exatamente isso. Eu saber que eu sou amado e aceito por Deus porque Ele me declarou justo em Cristo Jesus. Por saber e ter a confiança de que eu posso me achegar a Deus, porque eu tenho acesso a Deus, porque Ele me declarou justo e Ele abriu um novo e vivo caminho no sangue de Jesus para mim. Porque eu posso e sou livre para viver em santidade. Eu posso viver em santidade uma vez que minha posição diante de Deus é: eu sou justo, eu quero viver a vontade de Deus. E eu não aceito nada menos do que isso, viver a vontade de Deus, obedecê-lo, obedecer a sua palavra, ser fiel a Ele. E mesmo quando eu desvio do caminho e eu peco, eu posso voltar em arrependimento e confessar o meu pecado, porque o justo juiz também olha para mim como justo, não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas por aquilo que Jesus Cristo já fez por mim na cruz do Calvário. É assim que eu me aproprio da justificação pela fé. E é assim, portanto, que eu visto a couraça da justiça. Nota que a couraça ela protege, falei para vocês, os órgãos vitais. E isso também é importante que a gente fale, porque ali, coberto pela couraça, nós temos coração, pulmão, nós temos estômago, nós temos intestino, nós temos fígado, nós temos rim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para o homem antigo, esses órgãos, essas vísceras, elas regulavam os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos afetos. Quando a gente fala de coração, a gente fala de motivações. Fígado, para o homem antigo, estava muito ligado a essa questão do humor. O estado de espírito que a pessoa se apresentava, os rins, os intestinos. O intestino dizia, na visão do homem antigo, era fonte dos mais profundos afetos das pessoas. É por isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que amar as pessoas com entranháveis afetos de misericórdia, vindo lá do fundo. Parece até estranho para nós, né? Mas o que ele está dizendo é que a gente tem que ter misericórdia e compaixão das pessoas vindas lá do fundo das tripas. Mas era essa a visão que o homem antigo tinha das coisas. Você pode falar assim: ah, Gustavo, mas já descobrimos que não é assim que funcionam os nossos órgãos vitais. É verdade. Mas fica o que o apóstolo Paulo, que tinha
uma outra visão e não tinham o conhecimento que nós temos hoje em termos de ciência, mas fica aquilo que ele queria dizer com toda essa questão, que uma vez que nós temos desejos, que nós temos afetos, que nós temos motivação para fazer coisas, que nós temos sentimentos, essas coisas não são aquelas que dominam a gente. O que domina a gente é a justiça de Deus. Uma vez que nós colocamos a couraça da justiça, eu não sou dominado pelas minhas motivações, eu não sou dominado pelos meus afetos. Ai, foi mais forte que eu. Eu não sou dominado pelos meus desejos. Eu não sou dominado pelos meus sentimentos. A minha visão de mundo não é uma visão construída a partir dos meus sentimentos, dos meus desejos, dos meus afetos. O meu mundo não balança diante dos meus sentimentos bons ou ruins, dos meus desejos bons ou ruins. O que coordena e o que reina sobre os meus sentimentos é a justiça de Deus. E, portanto, uma vez que nós colocamos, nos apropriamos da justificação e colocamos sobre nós a couraça da justiça, o que reina sobre nós é a vontade de Deus. E o que reina sobre as minhas motivações é a vontade de Deus. E o que reina sobre os meus desejos é a vontade de Deus. E o que reina sobre os meus sentimentos é a vontade de Deus. O que reina sobre os meus afetos é a vontade de Deus. E todas as coisas vão sendo alinhadas e sintonizadas e reguladas diante da vontade de Deus, manifesta pelo padrão de Deus na sua justiça. Além disso, tome cuidado com os ataques de Satanás. Olha o que diz em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Se tem uma característica marcante do diabo, é que ele é o acusador. E muitas vezes na nossa vida nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber que quando nós pecamos, ele vai dizer assim: olha, que tipo de discípulo que você é, que tipo de crente que você é, você não presta para ser crente não. Aí pecou de novo. E pecou de novo. Ih, rapaz, está perdido. Você acha? Deus é um Deus paciente, mas ele é um Deus que a paciência dele acaba. Ele está acabando já para você. E nós ficamos desmotivados. E nós acabamos por desistir de uma vida de fidelidade, porque a gente vai achando que realmente é isso. Nós vamos recebendo uma mensagem, uma ideia aqui na nossa cabeça de que sim, Deus é glorioso, sim, Deus é justo, sim, Deus é poderoso. E você é muito fraquinho. Não vai dar mais para você. Já acabaram suas chances. E aí nós falamos assim, então é isso, né? Então o negócio é, se eu pequei, vou abraçar o pecado mesmo, deixa eu aqui no chiqueiro, porque eu já caí no chiqueiro mesmo, deixa eu me afundar mais. E a gente vai se afundando mesmo. Mas quando eu olho para o poder da justificação, de que Deus me vê como justo, não pelo que eu fiz, não pelo meu pecado, ou por deixar de pecar, ou por pecar porque fiz, ou por pecar porque não fiz. Quando Deus me olha, Deus não olha o meu mérito, porque o meu mérito é insuficiente. Ele olha a justiça de Cristo em mim. E então eu posso me levantar e dizer assim, não, 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 diabo. Não, porque eu estou justificado. Não, nada
Nada pode nos separar do amor de Deus. Quem é que vai nos condenar? Foi Cristo quem nos justificou. É nisso que a gente precisa se apegar. Quando os dias forem desastrosos, quando nós falharmos, quando nós nos sentirmos derrotados, nós podemos nos erguer, enquanto o diabo fala assim, fica aí, desiste, filhão. Nós podemos nos erguer e falar assim, eu não vou desistir, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Ele me justificou e eu vou continuar marchando. Outra coisa que ele vai dizer é que o pecado não é tão grave assim. Que eu posso viver uma vida de discipulado sem viver assim tão regradamente a vontade de Deus expressa nas Escrituras Sagradas. Eu posso fazer isso. O que tem? Todo mundo faz, todo mundo comete um pecadinho aqui, outro pecadinho ali. Por que você não pode? Por que eu não posso? Não vai dar nada não, isso daí não tem nada a ver. Ouço isso direto. Mas tem, porque o pecado é algo sério. E se nós formos revestidos da justiça de Cristo, nós temos um compromisso com essa justiça, de vivê-la. Ela vai criando frutos na nossa vida, uma vez que ela entra em nós, pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que algumas pessoas, isso lá no final de Romanos 5, começo de Romanos 6, ele vai dizer assim, que algumas pessoas diziam assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais, para que a graça abunde mais ainda. E aí, o apóstolo Paulo falou assim, o que é isso? Não é assim. Por que vocês vão se meter com o pecado se vocês, uma vez justificados por Cristo, vocês morreram para o pecado? Então, essa história de pecadinho não tem nada a ver, tem sim, não caia nessa armadilha. Ela é muito sutil, mas não caia nessa armadilha. Por fim, para a gente viver essa vida justa que o Senhor Deus nos deu através de Cristo Jesus, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não consigo viver a vontade de Deus se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. E então vale a pena a gente se colocar diante do Senhor e buscar o fortalecimento do Senhor e da força do seu poder para que a gente viva uma vida justa, uma vida reta, uma vida que está de acordo com a vontade de Deus. Eu quero só dizer uma coisa. Nós não obedecemos a Deus para sermos aceitos por Deus. Nós recebemos a justificação em Cristo Jesus. Somos aceitos por Deus e por isso nos tornamos livres para obedecer. É o inverso. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas tentarem pelos seus próprios méritos serem justas para aí sim se achegar a Deus? Nunca vai chegar. Quantas pessoas dentro das igrejas pensam assim? Entenda que você já recebeu vitória em Cristo Jesus para obedecer. Você não obedece para obter vitória. Você não obedece para ser aceito por Deus. É que Cristo fez que nos torna aceitos por Deus. E uma vez aceitos por Deus, nós recebemos poder do Espírito Santo para obedecer. É diferente, toma cuidado, tá bom? Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor. Nesse momento, talvez o Espírito Santo de Deus te lembre de coisas que você precisa voltar para os trilhos da vontade do Senhor. Faça isso, porque isso é se apropriar da couraça da justiça, da justificação pela fé.
Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, a minha vida, a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã que estão nos assistindo nesse instante. Eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida que tantas vezes tem desviado para um lado e para o outro, mas nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos viver a alegria e a confiança de sermos aceitos por Ti, porque foi o Senhor Jesus quem nos salvou, quem nos justificou. É a justiça dele que está sobre nós. E nós te louvamos por essa graça infinita que recebemos de ti, Senhor Deus. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a sempre voltar em arrependimento quando a gente peca, na confiança de que existe um Deus que nos perdoa e que nos purifica de todo pecado, Senhor Deus. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que nós possamos viver uma vida de intimidade com o Senhor, porque pelo sangue de Jesus fomos aceitos e foi aberto um novo e vivo caminho para que a gente possa viver em intimidade contigo, Senhor Deus. Ajuda-nos a viver em santidade. Santifica-nos dia após dia, Senhor Deus, para que a gente viva a realidade da tua vontade em toda a maturidade, em toda a plenitude, Senhor Deus. É isso que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Antes de a gente continuar, o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar para você que está nos assistindo até o final e que, porventura, não se entregou para o Senhor Jesus e, portanto, não recebeu essa justificação. Não é VIP, não é só para os bons, porque não existem bons. É para você. E, portanto, confie a sua vida inteira em Cristo Jesus, aquele que morreu e que ressuscitou, para te dar a salvação. Confie a sua vida nele, naquilo que ele fez por você. Se arrependa do seu pecado. Se volte para ele, entregue sua vida para ele. E ele vai colocar em você o seu perdão e a sua justificação, para que você seja visto por Deus como justo. Que Deus abençoe cada um de vocês. A semana está começando, portanto vão para percorrer essa semana com os seus desafios, com os seus compromissos. Vão sempre sendo bênção no mundo ao redor de vocês, sempre vivendo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês.